Olá, tudo bem? O Jornal Diário, que preza pela informação de qualidade e pela visibilidade do trabalho desenvolvido no Legislativo de Aracaju, está no ar. O Câmara em Ação de hoje destaca: Johnny Marcos cobra fiscalização de carroças em Aracaju, Netinho informa a volta dos ônibus noturnos e Jailton Santana denuncia descaso da Prefeitura com os abrigos nos pontos de ônibus da capital. O programa Câmara em Ação começa agora. O vice-presidente da Câmara, vereador Johnny Marcos, falou sobre a lei aprovada por unanimidade de sua autoria que prevê a regulamentação das carroças que circulam em Aracaju. Para o vereador, é lamentável que ainda não exista uma fiscalização intensiva para coibir as carroças de transitarem no centro da capital em horário comercial. É um assunto tão importante para a nossa cidade por conta da dificuldade que nós enfrentamos hoje. Eu já considerei uma parte, vereador Gonzaga, pela dificuldade que nós enfrentamos na nossa cidade em relação ao trânsito, e no momento que nós percebemos que a lei, por mais bem elaborada que ela foi, se não existir a fiscalização e a participação efetiva dos agentes de trânsito para ordenar o trânsito das carroças, nós não teremos e não temos evolução nenhuma nessa questão do trânsito de carroças na nossa cidade. As carroças estão emplacadas. Pela lei, não poderiam transitar na nossa cidade carroças que não estivessem emplacadas, porque você não tem como fazer uma denúncia de um maltrato ao animal e nem mesmo de algum tipo de infração cometida pelo condutor da carroça, se você não tem como identificar a carroça. Mas eu percebo que transitam livremente carroças emplacadas, carroças sem placas, e ainda continuam cometendo o absurdo de transitar aqui no centro da cidade, no chamado quadrado de pirro, em horário comercial, quando o trânsito da nossa capital não suporta esse tipo de veículo transitando nesse horário. O vereador Jailton Santana utilizou o espaço da Câmara de Aracaju para denunciar o que ele chamou de descaso da Prefeitura em relação aos abrigos de ônibus da capital. Segundo Jailton, cerca de 90% desses abrigos estão danificados ou sem coberturas. Curioso, neste período do recesso, eu visitei alguns pontos da cidade, da Zona Sul à Zona Norte, partindo também lá pelo bairro Industrial, ao bairro Getimana, para ver a qualidade que a Prefeitura de Aracaju dá ao sistema de transporte coletivo aqui na capital. Imagina os senhores que, visitando esses pontos, me deparei com cenas como estas. Ao observar os pontos de ônibus na capital, fui surpreendido, pois 90% dos abrigos de ônibus aqui em Aracaju estão danificados. 90% dos abrigos de ônibus. Um ponto de ônibus localizado em frente ao Transpas e o Cetransp. Olha a qualidade deste abrigo de ônibus. Não tem cobertura. Eu tirei essa foto, inclusive está chovendo, não sou fotógrafo profissional, o quanto nosso colega. Mas veja a situação deste abrigo de ônibus em frente ao Cetransp, onde as pessoas vão comprar o cartão para poder ter acesso à passagem no transporte coletivo. O descaso em frente ao Cetransp. E aqui eu não estou fazendo menção ao sindicato das empresas, não, porque aqui é a administração do município de Aracaju. O vereador Danilo II destacou lei aprovada na Câmara de Utilidade Pública que obriga as salas de cinema de Aracaju a fixarem em sua programação as fotografias de pessoas desaparecidas. Danilo enalteceu o trabalho da mídia sergipana, que já presta esse tipo de serviço à sociedade. Obriga nos cinemas de Aracaju, nas telas dos cinemas de Aracaju, a colocar
no catálogo de pessoas registradas e desaparecidas, nas telas do cinema, vinhetas, antes de começar os filmes a ser apresentados. A gente vê o esforço grande da TV Sergipe, quando tenta colocar em um especial programa fotos de pessoas desaparecidas. A gente vê o esforço da TV Atalaia, quando tenta colocar também fotos e cartazes de mães desesperadas, famílias desesperadas, de crianças, de mulheres, de jovens e de idosos desaparecidos. Então a gente vê o esforço do meio de comunicação. A gente vê o esforço nas rádios, divulgando nomes de pessoas, às vezes até pessoas especiais, que se perdem de sua família e ficam desaparecidas até encontrá-las. E através desse anseio da sociedade, através de uma função de ajudar a dirimir o sofrimento dessas famílias, os vereadores apoiaram a lei, o projeto de lei, e que se hoje se tornou obrigação. Em visita feita à SMTT, o líder de oposição, vereador Nitinho, informou que o superintendente do órgão, Antônio Samarone, garantiu o retorno dos ônibus Corujões para antes do Carnaval. Eu fui fazer uma visita lá na SMTT e conversar a respeito, Jair Santana, da questão do transporte coletivo à noite, que é uma luta do vereador Nitinho de alguns anos, né? Eu já venho conversando com algumas entidades, como a categoria dos garçons, a categoria dos bares e restaurantes, né? Conversando com a sociedade. Porque o transporte coletivo à noite, ele vai atender a sociedade. E por surpresa, Jair Santana, na hora que eu comecei a tocar num assunto do transporte coletivo à noite, Samarone me disse: Nitinho, não toco mais nesse assunto. Porque se tiver um passageiro precisando do transporte coletivo à noite, nós vamos atender esse passageiro. Porque é um serviço público e um dever da administração. Quer prestar o serviço público à população. E transporte coletivo é serviço público. E mesmo se tiver um passageiro no ponto de ônibus, ele tem que ter direito ao serviço público. Então eu fiquei muito feliz. E ele se comprometeu com o vereador Nitinho que antes do Carnaval ele vai implantar no município de Aracaju o transporte coletivo à noite, o antigo Corujões, porque essa não é uma conquista do vereador Nitinho, isso é uma conquista da sociedade, é uma conquista dos trabalhadores, é uma conquista dos donos de bares, dos garçons, de todas as pessoas, de todos os trabalhadores que precisam do transporte coletivo à noite. E o Câmara em Ação de hoje vai ficando por aqui. Assista às sessões do Legislativo de Aracaju através do site câmaradearacaju.com.br, pela Câmara em Ação Rádio Web ou ainda pela Rádio Liberdade AM 930, às segundas, quartas e quintas. Você também pode acompanhar os trabalhos da Câmara de Aracaju pela Rádio Web TCE, através do site tce.se.gov.br. Tenham todos um excelente dia e a gente se encontra amanhã.